Hoje a gente vai falar sobre a advocacia criminal em tempos de pandemia. Eu vou mostrar para vocês como que estão os prazos processuais penais durante esse período de plantão extraordinário em todos os estados. Não tem distinção de estado por estado, porque é uma resolução do CNJ determinando a unificação. Então todos os tribunais de justiça estão seguindo as determinações do CNJ, inclusive hoje teve um julgamento no CNJ por uma provocação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que pediu ali algumas explicações, e eu vou falar tudo para vocês sobre os prazos processuais penais durante esse período de pandemia. Vou mostrar para vocês e vou te ensinar como fazer um pedido de prisão domiciliar ou revogação da prisão preventiva para o seu cliente com fundamento no coronavírus, nessa pandemia do Covid-19. Vou mostrar algumas decisões do STJ sobre esse tema. Também vou comentar com vocês sobre a possibilidade de dispensa de fiança, porque tem muitas pessoas conseguindo a revogação da prisão preventiva, mas mediante o pagamento de fiança, e aí o sujeito não tem a possibilidade de fazer o pagamento da fiança, e eu vou mostrar para vocês também uma saída para isso. Deixa eu até colocar o fone aqui para melhorar, quem sabe, a questão do nosso áudio. Ninguém até agora reclamou do áudio, mas para que o áudio fique ainda mais perfeito para vocês, vou colocar aqui o fone para que o áudio fique bem legal. Então, retomando, vou passar para vocês algumas decisões, vou falar essa questão da fiança e, principalmente, vou tratar de uma questão da falta de tornozeleira. Tem muita prisão domiciliar sendo concedido e eu sei que tem alguns estados aí, por exemplo, aqui no meu, Mato Grosso do Sul, que está faltando tornozeleira. Vou te mostrar duas decisões, uma do TJ de Piauí e uma do TJ do Rio de Janeiro, que permitem a liberdade quando foi concedida a revogação da prisão preventiva ou a prisão domiciliar e falta tornozeleira eletrônica. E também vou te falar do nosso curso avançado sobre o pacote anticrime, versão 2, tá? Se você ainda não fez o nosso curso avançado sobre o pacote anticrime, eu vou te explicar como que funciona esse curso avançado sobre o pacote anticrime, quantos módulos ele tem, quanto vai custar para você esse curso avançado e tudo que a gente vai te passar, tudo que você vai ganhar ao fazer esse curso avançado sobre o pacote anticrime. Obrigado por todo mundo que está com a gente aqui na live. A gente chega aí agora a 100 pessoas nessa live. Compartilhe para os seus amigos, avise que a gente está fazendo essa live aqui agora e vamos começar a falar sobre o que de fato nos interessa. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês hoje é sobre as regras processuais penais, como que vão ficar os prazos do seu escritório nesse período de pandemia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Thiago Bunin, sou advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal e também de Direito Penal, sou mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho um livro que chama Direito ao Recurso no Processo Penal, publicado pela editora Lumen Iuris. Se você quiser ler textos meus, coloque meu nome no Google, você vai achar alguns artigos meus publicados no site Conjur, lá no Consultor Jurídico. Você vai também achar artigos meus publicados pela revista IBCCrim, ok? E eu sou advogado criminalista aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou também presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas. E tudo isso que eu alcancei, tanto na advocacia criminal, quanto nas políticas institucionais dentro do OAB, eu devo, sem dúvida, ao estudo, ao aperfeiçoamento profissional, ao conhecimento prático aplicado sempre no dia a dia forense do meu escritório, no dia a dia da minha advocacia. Beleza? Feita essa breve apresentação, quem não me conhece, me siga lá no meu Instagram. Meu Instagram é @ThiagoBunin, Thiago sem H, Bunin, B-U-2-N-I-N-G, @ThiagoBunin. Tem meu Instagram aqui disponível no @Criminal na Prática, você vai encontrar. E vamos lá, vamos começar de fato a falar da nossa live. Está lotada essa nossa live, 130 pessoas. Obrigado para você que está aí nos assistindo. Divulgue para os seus amigos, avise para eles. Vamos começar a falar sobre as regras processuais penais nesse período de pandemia. Bom, eu vou colocar aí na tela para vocês um material que eu preparei. Vou até mudar a nossa imagem para que você possa ver esse material que eu preparei sobre o coronavírus. Bom, vamos lá para vocês poderem acompanhar junto comigo. Essas são as regras processuais penais
durante esse período do coronavírus. Se você quiser, pode até bater um print aí, vou te permitir fazer isso. Bom, o que aconteceu, gente, de lá para cá? Aconteceu o seguinte, em 17 de março, o CNJ soltou lá uma recomendação. Era ainda uma recomendação, olha o termo. O que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou? Bom, o CNJ trouxe ali do artigo 1º ao 6º dessa recomendação algumas medidas preventivas e lá no artigo 4º e 5º é o que interessa pra gente. Lembrando, essa recomendação do CNJ você acha aí no Google, tá? É só colocar no Google, recomendação CNJ 62, tá? No artigo 4º e 5º, que é o que interessa para os advogados criminalistas, o CNJ determinava a reavaliação das prisões provisórias e também das prisões definitivas, a suspensão de apresentação em juízo, seu cliente que tinha cautelar de se apresentar em juízo, seu cliente que estava cumprindo um período de suspensão incondicional do processo, livramento condicional, ou por qualquer outro motivo tinha que se apresentar em juízo, isso está suspenso. Ele não precisa fazer isso nesse período de pandemia. Determinava também a saída antecipada de pessoas que já tivessem ali o direito à progressão de regime e a prisão domiciliar para pessoas em grupo de risco, para mulheres, gestantes, grávidas, lactantes e etc. Essa mesma recomendação também determinou a suspensão das audiências e sessões de julgamento nesse momento. Falava ali que prioritariamente isso era para ser feito através de sistemas de videoconferência, assim como também fica suspensa a audiência de custódia. Não é que a prisão em flagrante do seu cliente não vai ser controlada, vai sim. O que está suspenso é só a realização da audiência de custódia. E como que vai ser feito o controle da prisão em flagrante desse seu cliente? Vai ser feito a partir dos autos de prisão em flagrante que vão ser encaminhados para o juiz e que vai poder ali o juiz fazer a apreciação somente sem a audiência de custódia nesse período, além de algumas recomendações ali no artigo 9 ao 11, recomendações essas relacionadas ao sistema prisional. Fato é, gente, que de lá para cá a situação, em virtude do coronavírus, só piorou. E com essa piora da situação, o CNJ fez uma resolução, e agora sim, isso é obrigatório, tem caráter obrigatório. Essa resolução do CNJ está aí na tela para vocês, resolução 313. E o que essa resolução do CNJ determina? A resolução do CNJ determina que estamos vivendo nesse momento algo nunca visto na história desse país, chamado de plantão extraordinário, e isso é aplicável a todo o poder judiciário nacional. Todos os estados estão em plantão extraordinário. Isso significa que o poder judiciário está funcionando, mas está funcionando em regime de plantão, está funcionando de forma remota, já que o artigo 2º determina que todo expediente forense vai funcionar de forma regular, mas que está suspenso o atendimento presencial. Todo o atendimento está sendo feito de maneira remota, então você vai ter que se informar aí no seu estado como que esse atendimento remoto está funcionando. Aqui no Poder Judiciário do meu estado, Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles estão disponibilizando, a depender do cartório, a depender da vara criminal, estão disponibilizando telefone da chefe de cartório, telefone também da assessoria dos juízes, ou ao menos o e-mail, para que possa ser feito um atendimento remoto. Lá no artigo 4º, e é muito importante isso que eu vou falar para vocês, no artigo 4º está determinado quais são os atos judiciais que vão continuar sendo apreciados mesmo durante esse período de plantão extraordinário. E lá está muito importante para nós, advogados criminalistas, o habeas corpus, beleza? Pedidos de progressão de regime, medidas cautelares e etc. Beleza? Então, tudo que for relacionado a processo criminal, que for urgente, que for relacionado a réu preso, isso está mantido. Encerrando essa primeira parte, para eu poder falar com vocês sobre os pedidos de liberdade. Deixa eu só arrumar a nossa câmera aqui para ficar melhor posicionada para vocês. Deixa eu só arrumar a nossa câmera aqui por um minutinho para ficar melhor posicionado. Pronto, agora acho que está bom para todo mundo enxergar. Beleza. A última coisa que eu quero falar com vocês é sobre a suspensão dos prazos processuais, tá? Por quê? Porque olha lá, no artigo 5º dessa resolução do CNJ, foi determinado que estão suspensos os prazos processuais
desde o dia em que a resolução foi publicada, dia 19 de março, até o dia 30 de abril desse ano. Então, até o dia 30 desse mês, os prazos processuais estão suspensos e a gente tem que ficar de olho, porque o CNJ pode voltar a regulamentar isso e aumentar esse período de suspensão. Detalhe, essa suspensão não impede a prática dos atos processuais de natureza grave. Então, hoje me ligaram para perguntar, Thiago, se eu entrar com um pedido de revogação da prisão preventiva, de liberdade provisória, isso vai ser apreciado? Sim, gente, isso vai ser apreciado. Também me perguntaram muito sobre as audiências. Thiago, as audiências criminais, elas vão acontecer normalmente? Gente, a regra é que está suspenso o atendimento presencial. Então, qual que é a única forma de a gente fazer a audiência criminal, seja ela de réu preso ou solto, se estão suspensos os atendimentos? A única forma é se realizar isso por videoconferência. Então, eu te digo que os tribunais estão correndo para que tudo seja feito por videoconferência, tá? Tanto as audiências, quanto as sessões de julgamento com sustentação oral. Os tribunais aí estão tomando cuidado para que tudo seja feito por videoconferência, tá bom? Voltando ao prazo, olha lá. Se teu prazo foi publicado antes da suspensão, está suspensa a contagem e essa contagem vai ser retomada no dia 1º de maio. Tiago, mas dia 1º de maio é feriado, eu não posso iniciar uma contagem num dia não útil. Mas você não está iniciando a contagem, presta atenção, você está retomando a contagem. Por isso que ela vai ser retomada no dia 1º de maio. E eu acho bom você levar em consideração o dia 1º de maio e não o dia 4, que é uma segunda-feira e seria o primeiro dia útil, para não correr risco. Agora, para os prazos que foram publicados já durante o período de suspensão, aí eu vou ter que iniciar a contagem somente após o período de suspensão. E o primeiro dia útil após o período de suspensão, aí sim eu levo em consideração o artigo 798 do CPP, é o dia 4 de maio de 2020. Então, se você teve algum prazo publicado aí durante esse período de suspensão, o que eu estou te dizendo é que os prazos processuais do seu escritório, publicados durante esse período de plantão extraordinário, só vão começar a ser computados a partir do dia 4 de maio de 2020. Bom, gente, vamos lá agora. Eu quero mostrar para vocês um pedido de prisão domiciliar com base aí nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus. Olha lá, está na tela para vocês um modelo do meu escritório de pedido de prisão domiciliar com base no coronavírus. Olha lá, esse foi endereçado na primeira instância. Eu coloquei ali todas as especificações em vermelho, que esse pedido era urgente, que a ré estava presa, que ela era doente, que a gente vive um estado de calamidade pública e que isso provoca um risco de morte, tá ok? Obviamente, eu tapei ali dados essenciais ao processo, tá? E são dados também particulares que no seu escritório você vai ter que alterar. E fiz o pedido de revogação da prisão preventiva, olha lá, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a conversão, possibilidade de conversão em prisão domiciliar. E aí eu especifiquei que isso é feito sopesando o estado de calamidade pública, de pandemia do coronavírus, leva em consideração, né, a portaria interministerial que foi publicada pelo Ministério da Justiça em parceria com o Ministério da Saúde, leva em consideração também a recomendação 62 do CNJ que eu mostrei para vocês e também a recomendação do CNJ, vocês vão ver que lá no decorrer tem outras decisões. Bom, resumir os fatos aqui, eu não vou perder tempo nisso com vocês, resumir rapidamente os fatos, por que minha cliente estava presa e etc. E aí eu chamei, olha lá, de vital revogação, é vital, a questão aqui não é nem liberdade, a questão é de vida. A vital revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em prisão domiciliar. E aí eu vou explicar, basicamente, gente, esse período de pandemia reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e sempre mostrando que o meu cliente, aqui nesse caso, né, tá no grupo de risco. Olha lá, coloquei aqui, ó, minha cliente era tabagista, né, fumante, portadora de doenças crônicas que estão incluídas no grupo de risco. E aí eu juntei reportagem mostrando que idosos, diabéticos, fumantes, como a minha cliente, fazem parte do grupo de risco. Mostrei
que o Ministério da Justiça reconheceu esse período de pandemia e suspendeu as visitas nos presídios, tá? Coloquei dados que aí você vai ter que atualizar no período no seu escritório, porque esse pedido especificadamente foi um que no meu escritório a gente fez no dia 23, então ele já está desatualizado, tá? Com o número de pessoas que tinham sido contagiadas pelo coronavírus, esse número hoje já passa de 5 mil no dia da nossa live, né, dia 1º de abril. Esse pedido tinha sido feito no dia 23 de março, só eram 25 mortes, hoje aí a gente já passou de 100 mortes, então isso também vai ter que ser atualizado. Coloquei ali no meu estado como que estava, que também já não está mais atualizado, isso é importante você contextualizar, mostrar, olha, no estado em que a gente vive, juiz, quantos casos já tem, quantas mortes já tem, citar a situação do Irã, dos números grotescos, citar a situação da Itália, foi muito importante no meu pedido, por quê? Porque há decisões divulgadas, você acha aí do tribunal italiano, isso está disponível lá, decisões da corte italiana concedendo a soltura. E aí eu citei o primeiro precedente no Brasil, que foi da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, ainda lá no dia 12, onde a pandemia ainda estava começando, bem no início no Brasil, um dia só após a OMS ter reconhecido o estado de pandemia do coronavírus. Citei também, tá, a portaria interministerial do Ministério da Justiça e Segurança Pública junto com o Ministério da Saúde, que diz lá, olha, no artigo 9, parágrafo único, que a manutenção ou revogação da substituição da prisão por medidas alternativas depende da apreciação judicial, mandando os juízes apreciarem isso. E muito importante aqui o fundamento principal do nosso pedido, a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, publicada e divulgada no dia 17 de março, que lá no artigo 4º manda, olha lá, reavaliar as prisões provisórias nos termos do artigo 316 do CPP, principalmente das pessoas com deficiência. E aí eu grifei aquilo que era importante para esse meu pedido. Você poderia grifar, se fosse o caso no teu escritório, mulheres gestantes, lactantes, etc. Se fosse um caso de um estabelecimento prisional onde seu cliente está preso com superlotação, você ia grifar também, que ele fala aqui também dos casos de superlotação. E olha aqui que importante isso, completamente contextualizado com o nosso curso do pacote anticrime, também determinado essa revisão para os casos em que a prisão preventiva já se excedeu 90 dias. Eu vou até cortar para mim, porque isso é muito importante. Por que foi falado sobre isso nessa recomendação do CNJ? Isso foi falado porque com o pacote anticrime, com a lei 13.964 de 2019, que é o objetivo do nosso curso, que eu vou poder explicar aqui para vocês, desde 23 de janeiro de 2020, se o seu cliente está preso preventivamente há mais de 90 dias e a prisão preventiva dele não foi revisada, não teve seus fundamentos revisados, essa prisão preventiva encontra-se ilegal. Por quê? Abre aí agora o artigo 316, parágrafo único do seu Código de Processo Penal atualizado, abre no Google, no site do Planalto, que você vai ver que o parágrafo único do artigo 316, com a redação dada pelo pacote anticrime, determina que o juiz revise a cada 90 dias a prisão preventiva para determinar se ela ainda está necessária. Então, por isso, por essa obrigatoriedade do juiz revisar, eu vou voltar aqui para a tela para vocês. A recomendação 62 do CNJ mandava que o juiz revisasse também a prisão provisória de quem está preso há 90 dias. E sempre lembrando que seria excepcional a prisão preventiva. Citei o primeiro precedente do STJ, que foi uma decisão do ministro Rogério Schietti, um ministro muito competente, um ministro muito garantista, beleza? Citei também, né, mostrando aqui de acordo com a decisão do ministro Rogério Schietti, olha, muito importante, para esse caso do meu escritório dava, não sei se para o caso do teu escritório de repente vai dar, mas o ministro Schietti, aqui, ele especificadamente fala, olha, não é um crime violento, então por isso a prisão domiciliar nesse momento é indicado, e nesse caso dessa cliente do nosso escritório, o crime era tráfico de drogas, então não era um crime com violência ou grave ameaça, então não deu para eu fazer essa relação com o ministro Schietti para dizer, olha aqui, nesse caso, ela também está
né, sendo acusada, processada, está mantida presa por um crime que é sem violência ou grave ameaça. Então é muito importante você citar isso. Só dizendo para o pessoal que está fazendo as dúvidas aí, no final da nossa live eu vou responder todas as perguntas. Então se você tem alguma pergunta, pode deixar ela por aqui, beleza? Que eu vou responder todas essas perguntas para vocês. E eu tô só vendo aqui a Júlia Matos falando que isso não acontece na realidade. Júlia, nesse momento eu já soltei no meu escritório 3 pessoas com base nesse pedido, tá? E eu te digo que eu entrei com 5 pedidos, então eu tive êxito na maioria deles, já que eu entrei com 5, 2 ainda estão sendo discutidos, tá? 2 ainda estão sendo discutidos porque o juiz pediu para que o sistema carcerário, para que a penitenciária em que meu cliente está preso prestasse informações sobre o que está sendo feito ali para evitar a propagação do coronavírus. E eu tenho notícia de vários outros advogados que obtiveram êxito nesse pedido de prisão domiciliar. Então não dá para falar que isso não acontece na realidade. Eu sei que em muitos casos esse pedido de revogação da prisão domiciliar está sim sendo deferido, tá ok? Tem decisão do STJ, tem decisão do STF, e só para deixar bem claro com vocês como isso está sendo deferido, tá? A gente teve aí Eduardo Cunha solto pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que é uma das varas mais pesadas. A gente teve João de Deus por crime de estupro, crime com violência e grave ameaça, solto também. E hoje a gente teve no STJ uma liminar do ministro Rogério Schietti referendando a decisão do TRF que soltou o doleiro dos doleiros da Lava Jato. Então a gente tem vários casos, paradigmas aí para mostrar de pessoas, de crimes de grave monta, de crime com violência ou grave ameaça, inclusive crime de estupro, tá? Que dá para vocês pedirem. É muito importante o advogado não desistir, o advogado sempre lutar pelos seus clientes. Bom, voltando, olha lá. Estou mostrando aqui para vocês, estou dando aqui gratuitamente um modelo para vocês, disponibilizando para você fazer suas anotações, bater print sobre esse modelo. Mostrei a decisão do ministro Schietti e mostrei que a minha cliente estava numa situação exatamente igual àquela que o ministro Schietti tinha concedido a soltura. Mostrei também a decisão do ministro Marco Aurélio, a decisão liminar na DPF 347, que, Tiago, essa decisão do Marco Aurélio foi cassada pelo pleno do STF. Não me interessa que a liminar foi cassada, eu vou usar que teve um ministro do STF que entendeu que isso era cabível. Por isso, né, deve ser analisado. Importante dizer que o STF somente não referendou essa liminar porque ele entendeu que deveria ser analisado caso a caso e que não deveria ser dada uma decisão ampla para todo o país. Então isso não te impede, beleza, de ter acesso a essa decisão do ministro Marco Aurélio e citar ela. Citei, gente, um artigo do maior penalista vivo no mundo, criador do garantismo penal, professor Luigi Ferraioli, também falando sobre a pandemia. Ressaltei novamente tudo envolvendo a minha cliente, no caso em concreto, tá? Que era uma pessoa tabagista, uma fumante, com problemas renais, que também se encontrava com tuberculose. Obviamente, eu juntei todas as comprovações disso, ressaltei todos os fatos, tá? E olha aí a importância do nosso pacote anticrime. Especificamente, esses 2 parágrafos têm tudo a ver com o nosso curso do pacote anticrime na prática. Porque olha lá como que eu deixo o juiz, deixo o desembargador ou o ministro numa saia justa ao dizer para ele, olha lá, que por fim, para esse pedido que eu estou fazendo, já que é um pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem medidas cautelares ou de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, para esse pedido se aplica a nova redação do artigo 282, parágrafo 6º do CPP, que inclusive já tem decisão do STJ sobre o tema, apreciando essa nova redação do artigo 282, parágrafo 6º. É uma decisão muito importante, porque é uma decisão da Corte Especial, o órgão supremo lá dentro do STJ, de relatoria do ministro Og Fernandes, em que ele diz, olha, que pela redação dada pelo pacote anticrime que é a nossa lei 13.964 de 2019, a prisão preventiva tem caráter excepcional
E aí você pode até fazer para o juiz, olha, ainda mais excepcional ainda nesse período de pandemia. Né? Então eu estou dizendo, deixando o juiz numa saia justa com base no pacote anticrime, tudo isso eu vou te explicar no nosso curso do pacote anticrime que eu vou divulgar para vocês no final da live. Então não sai dessa live agora, que já eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso curso do pacote anticrime, quantos módulos esse curso tem, quanto tempo ele dura, tudo que você recebe ao fazer esse curso sobre o pacote anticrime na prática, tá? Lembrando que as perguntas eu vou responder todas no final da live. E aí, deixando o juiz de saia justa, colocando o juiz contra a parede, eu estou colocando, né, que se não for revogada a prisão preventiva, nem for substituída por medidas cautelares ou convertida em prisão domiciliar, o juiz vai ter que fundamentar, de acordo com o que manda o 282, parágrafo 6º, olha lá entre parênteses, justificando de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto e de forma individualizada, beleza? Isso é muito importante você colocar, beleza? Tá? E aí eu fiz um pedido de revogação aqui, gente, que no próprio pedido de revogação eu coloquei a necessidade de concessão da medida liminar. É possível isso, Thiago, mesmo não sendo habeas corpus? É possível, é só mostrar a fumaça do bom direito, tá? E o perigo na demora. E olha olha como que eu montei o perigo da demora, isso é muito importante para vocês. Coloquei aqui que o perigo na demora é demonstrado por como o vírus está se alastrando. E óbvio, você vai ter que atualizar esses dados quando você for pedir. Fiz uma breve comparação. Falei, olha, naquele caso, quando a gente entrou com esse pedido aqui do escritório que foi deferido, no dia 20 de março, na sexta-feira, tinham 977 casos no Brasil, 11 mortes. E no dia que a gente fez esse pedido, isso está em amarelo, porque você vai ter que atualizar quando for fazer, né? No dia 23, já eram 1.500 infectados. Então, mostrei, olha, juiz, o perigo na demora tá. Se você não soltar meu cliente que está em situação de risco, que é doente, ou que é idoso, ou que está num estabelecimento prisional, que está com um número elevado ali de internos, depois não vai ser possível mais salvar esse sujeito, porque o vírus se alastra. E aí fiz o pedido com base naquilo que eu falei para vocês lá no início, na recomendação 62 do CNJ. Quero rapidamente mostrar para vocês, se você já tem algum pedido de revogação de prisão preventiva feito, ou até se você já tem aí no seu escritório algum habeas corpus tramitando, é possível você fazer uma mera petição nesse habeas corpus, idêntica a essa que eu fiz, falando que há um fato novo e pedindo essa revogação. Vou mostrar para vocês um modelo disso que eu fiz aqui no meu escritório. Olha lá. Aqui no escritório eu fiz esse pedido de informação de fato novo. Olha que interessante. Esse habeas corpus aqui do meu escritório, gente, eu tinha impetrado ele no dia 2 de março, portanto, antes de ter sido instaurado todo esse período de quarentena. Então eu não tinha nesse meu habeas corpus um pedido de prisão domiciliar. Era apenas um pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem medidas cautelares. Se você tem no teu escritório algum habeas corpus que não foi julgado ainda e que você impetrou antes dessa situação do coronavírus, você pode fazer essa petição prestando informações e não ampliando, tá? Prestando informações e não ampliando os pedidos do seu habeas corpus, tá? E aqui eu disse, olha, estou prestando informações sobre toda essa pandemia que se instaurou depois do período em que eu impetrei o meu habeas corpus. Então eu estou explicando que meu cliente está no grupo de risco, tudo isso, tudo aquilo que eu já tinha mostrado para vocês naquela petição. Olha, essa petição é mais recente. A gente protocolou num habeas corpus aqui no meu escritório, que tinha sido impetrado no dia 2 de março, mas não foi julgado ainda. Então, eu protocolei essa petição agora, na segunda-feira, no dia 30, tá? Então, os dados estão mais atualizados. Lembrando, para quem está entrando agora, é uma petição de prestação de informações num HC que foi impetrado antes dessa pandemia do coronavírus, mas não foi ainda julgado. Então, portanto, eu estou informando essa situação do coronavírus no habeas corpus e vou te mostrar o que eu vou informar, vou pedir lá no final. Ó, mostrei quantos casos eram já na segunda-feira, muito mais do que naquele outro pedido que eu mostrei para vocês, tá? Os casos de morte também. E aí vou falar todas aquelas jurisprudências,
toda a recomendação do CNJ, tudo isso eu estou passando rápido, porque é tudo aquilo que eu já mostrei para vocês no outro período. E aí vou mostrar o que eu falei aqui no final. Olha lá, estou dizendo que, olha, pelo exposto, né, se mostra indispensável para a própria sobrevivência do fulano de tal, coloquei o nome do meu cliente, uma decisão que resguarde a sua saúde, a sua vida e possibilite outras providências e medidas que sejam estendidas como necessárias por vossas excelências. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que se você já tem um HC impetrado antes desse período da pandemia do coronavírus, você pode, nesse seu HC, que ainda não foi julgado, prestar informações explicando essa situação do coronavírus e pedindo para os embargadores, caso entendam necessário, que concedam a prisão domiciliar de ofício. O artigo 654, anota isso, o artigo 654, parágrafo 2º do CPP. Artigo 654, parágrafo 2º do CPP, permite a concessão de habeas corpus de ofício. Então você vai naquele teu habeas corpus que já foi impetrado, simplesmente prestar informações e não ampliar os limites do habeas corpus, senão vão falar que teve supressão de instância, senão vão falar às vezes que já teve parecer do Ministério Público. Então essa dica que eu estou te dando é uma dica para você sair desses argumentos, né, de supressão de instância ou ainda do argumento de que isso não está pedido no HC, para você poder informar essa situação do habeas corpus, beleza? Agora eu quero falar com vocês outras duas situações que estão acontecendo nesse período de coronavírus. Eu preparei aqui uma pasta no meu computador só falando sobre o período de corona, e essas duas situações eu quero mostrar para vocês duas decisões, porque está tendo aí vários estados que a gente está com um problema de prisão domiciliar que foi deferida e não tem tornozeleira eletrônica. Bom, a primeira coisa que eu já quero te dar por dica é esse HC do TJ Piauí, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ampliar ele, porque está bastante pequena a letra. Mas eu vou colocar um HC do TJ Piauí. Olha aí, gente, está na tela. E nesse HC do TJ Piauí, está bem pequeno, mas acho que dá para vocês lerem. Eu vou ler para vocês. Olha o que é determinado nesse habeas corpus do TJ Piauí. Ele fala, ó, oficie-se a juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paraíba para que determine a expedição do mandato endereçado à unidade gestora de monitoração eletrônica, fazendo nele constar que, em caso de indisponibilidade do aparelho, deve ser em caso de indisponibilidade do aparelho, deverá a referida unidade comunicar ao juízo ao quão tão logo receba o equipamento para que seja o acusado, né, chamado para ser instalado. Olha aí, o número desse HC do TJ Piauí está aí na tela para vocês baterem um print. Esse habeas corpus julgado no TJ Piauí é muito interessante. Por quê, gente? Porque agora na sua petição de prisão domiciliar, você pode pedir já, sabendo que na sua comarca está em falta a tornozeleira eletrônica, para que o juiz, caso conceda a ordem, tá? Para que ele determine que, caso falte tornozeleira eletrônica, seu cliente coloque essa tornozeleira posteriormente, quando tenha, mas a liberdade dele não fique cerceada por falta de tornozeleira eletrônica. Tá? Tem alguém falando aí que em Teresina, que em Parnaíba, no Piauí, tem sim tornozeleira eletrônica. Essa decisão é uma decisão anterior ao coronavírus. Eu só citei como jurisprudência, tá? Para quem quiser usar essa decisão do TJ Piauí, que foi uma boa decisão, que eu encontrei falando, olha, se não tem disponível, vocês podem colocar depois a tornozeleira eletrônica. Bom, vou te mostrar uma outra decisão que também é muito interessante para esses casos em que está faltando tornozeleira eletrônica, uma decisão do TJRJ, anota o número aí, e olha o que essa decisão do TJRJ fala. Estava apreciando justamente um agravo de execução com falta de tornozeleira, e essa decisão do TJRJ fala: a indisponibilidade de tornozeleira eletrônica é resultado da crise financeira, não podendo o ônus da má administração da máquina estatal repercutir no direito de liberdade do agravado. É muito importante. E olha só outro trecho dessa decisão que vai dizer o seguinte, olha lá, da mesma forma, não se pode negar o benefício ao apenado por não possuir o Estado condições financeiras
para arcar com o sistema de monitoramento eletrônico. A indisponibilidade de tornozeleira é resultado da crise financeira, não podendo o ônus da má administração da máquina estatal repercutir no direito de liberdade do agravado. Bom, gente, concluindo tudo isso que eu mostrei para vocês, lembrando que nessa live eu tive a oportunidade de te mostrar, né, toda essa correlação entre esse período de pandemia que a gente está vivendo e o pacote anticrime. Te mostrei só uma das alterações do pacote anticrime que podem ser importantes para vocês para fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, um habeas corpus de revogação da prisão preventiva ou de prisão domiciliar para o seu cliente, usando da nova redação do pacote anticrime, que está prevista lá no artigo 282, parágrafo 6º. Na hora que você fizer o seu pedido de prisão domiciliar, usa o 282, parágrafo 6º, com redação do pacote anticrime para falar para o juiz, olha, juiz, se você não conceder a prisão domiciliar, você vai ter que me dizer por que você não está concedendo a prisão domiciliar, por que não cabe cautelares diversas da prisão para esse caso em específico, tá? E você ainda pode usar do pacote anticrime o artigo 315, anota aí, parágrafo 2º, inciso 6, artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6, que manda o juiz fazer o distinção. E aí você vai usar todas as jurisprudências que eu te citei ali, as jurisprudências do ministro Schietti, outras jurisprudências do STJ, teve também uma decisão do ministro Nefi Cordeiro, teve decisão da 13ª Vara Criminal de Curitiba soltando Eduardo Cunha. Se o teu cliente está preso por estupro, teve decisão que soltou o João de Deus, também acusado por diversos estupros, e aí você vai pedir para o juiz fazer o distinguir, tá? Porque o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6 do CPP, artigo 315, parágrafo 2º, inciso 6 do CPP, manda o juiz distinguir qual a diferença do seu caso para esses casos aí do STJ que soltaram diversas pessoas, para a decisão que soltou o Eduardo Cunha, para a decisão que soltou o João de Deus. Tá vendo que eu falei só de um tema sobre o pacote anticrime para vocês? Existe ainda no pacote anticrime o acordo de não persecução penal, existe ainda lá no nosso pacote anticrime a possibilidade de você conseguir extinguir a punibilidade dos seus clientes nos crimes de estelionato, existem diversas alterações na execução penal, por isso que eu resolvi, nesse período de pandemia em que muita gente está de quarentena, lançar pela segunda vez o nosso curso sobre o pacote anticrime na prática. Depois dessa live, eu vou disponibilizar para vocês um link para quem não assistiu, assistir novamente as 3 aulas do nosso workshop sobre o pacote anticrime na prática, tá? Essas 3 aulas são gratuitas, mas eu quero aqui te lembrar que está disponível para você, pela segunda vez, o nosso curso sobre o pacote anticrime na prática. O que tem, Thiago, nesse curso sobre o pacote anticrime na prática? Esse curso do pacote anticrime na prática, ele está dividido em 5 módulos. Eu fiz 2 módulos tratando com vocês sobre as alterações do pacote anticrime no CPP. Um módulo tratando sobre as alterações do pacote anticrime no Código Penal. Um módulo tratando sobre as alterações do pacote anticrime na Lei de Execução Penal. E um último módulo tratando sobre todas as alterações nas legislações penais extravagantes. Gente, esse é o único curso, o nosso curso aqui do Criminal na Prática é o único curso do Brasil que trata sobre todas as alterações do pacote anticrime, todas, de forma prática. O curso tem 5 módulos, praticamente 40 aulas. Eu ainda vou te fornecer um e-book nesse curso. Esse e-book tem mais de 250 páginas, todas aulas gravadas, com resumo de tese. Você vai poder assistir essas aulas do nosso curso avançado sobre o pacote anticrime durante 2 anos. São 2 anos de aulas disponíveis para qualquer dúvida sobre o pacote anticrime você poder acessar, tá? Você vai poder acessar esses 5 módulos e esse curso do pacote anticrime, você deve estar perguntando, Thiago, quanto vai me custar esse curso sobre o pacote anticrime? Obviamente, gente, um curso em que eu abro diversas teses. São mais de 50 novas teses que
que você pode soltar os teus clientes, absolver teus clientes, conseguir nulidade nos seus processos, conseguir resolver problemas de execução penal do seu cliente. São mais de 50 teses, mais de 35 aulas, um e-book com mais de 250 páginas e outros diversos bônus que eu vou fornecer para vocês. Obviamente que um curso desse não pode custar o mesmo que vai custar um simples livro, não pode custar o preço de uma banana. Obviamente, esse curso tem um preço e eu estou fazendo uma promoção específica para vocês nesse período em que eu vou parcelar por 12 vezes de R$ 97 esse curso sobre o pacote anticrime. Você vai pagar em 12 vezes de R$ 97. E se você quiser pagar à vista no boleto bancário, eu te dou essa possibilidade também. Você vai ter um desconto de R$ 167. E esse curso vai sair por R$ 997 para vocês. Gente, pega esse valor de R$ 997 e divide ele por dia. Vai dar R$ 3,23. O que você faz com R$ 3,23? Você não paga teu estacionamento no fórum, você não paga a tua condução de Uber ou de qualquer outro meio de locomoção para o fórum, você não paga uma água, você não paga o teu lanche que você vai tomar no fórum com R$ 3,23 por dia. Se você comprar, se você adquirir esse curso agora, você também vai receber 3 bônus do professor Rodrigo Alvarez, o Rodrigo Alvarez que está aqui no canal do Criminal na Prática junto comigo. 3 bônus do Rodrigo, um falando tudo sobre juizados especiais criminais, um outro bônus do Rodrigo falando sobre a Lei Maria da Penha. E como eu percebo que tem bastante jovem advogado acompanhando a gente, você vai receber um terceiro bônus do Rodrigo, tá? Falando sobre marketing profissional. E eu vou liberar para vocês um outro bônus, mas eu só quero te dizer que esses 3 bônus do Rodrigo, e eu escolhi o Rodrigo porque o Rodrigo é defensor público que atua no GCRIM e atua também nas varas de violência doméstica. Esses 3 bônus do Rodrigo, se você fosse comprar sozinho, eles iam custar para você R$ 497. Mas eu tô te dando ele como bônus, de graça no nosso curso avançado, tá? Você vai ganhar de graça. E vai ganhar de graça também um bônus meu sobre a lei de abuso de autoridade. Eu vou te ensinar como trabalhar na prática a lei de abuso de autoridade contra os seus clientes que sofram abuso de autoridade e também favor de clientes que vão surgir para vocês, delegados, policiais, juízes, que vão ser acusados por crime de abuso de autoridade. Eu vou te ensinar como trabalhar com a lei de abuso de autoridade na prática, beleza? Esse meu módulo bônus aí sobre a lei de abuso de autoridade, se você fosse comprar ele sozinho, ia custar R$ 499. Então, presta atenção, olha a promoção que eu estou fazendo para você nesse período de pandemia. Se você fosse comprar meu curso do pacote anticrime, se você fosse comprar esses 3 cursos do professor Rodrigo sobre GCRIM, Maria da Penha e marketing profissional, e ainda fosse comprar o meu curso sobre a lei de abuso de autoridade, tá? Tudo isso junto ia te custar R$ 2.160. R$ 2.160. E eu tô te fazendo por 12 parcelas de R$ 97. Você vai pagar isso parcelado em 12 vezes de R$ 97 ou à vista. Eu vou te dar um desconto de R$ 167 e você vai pagar isso à vista por R$ 997. Lembra da conta que eu fiz com vocês? 12 vezes de R$ 97 dá menos de R$ 3,23 por dia. Conversa aí com quem já fez o meu workshop sobre o pacote anticrime na prática e pergunta para eles o tanto de tese que eu forneci para eles práticas, o quanto o e-book está ajudando no dia a dia do escritório profissional deles, e eu vou liberar ainda um bônus exclusivo para quem está nessa live. Se você for um dos 147 primeiros a comprar esse curso avançado sobre o pacote anticrime, você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp comigo, no meu telefone particular, onde você vai poder apresentar todas as suas dúvidas do seu dia a dia, do seu escritório, e discutir comigo e com todas as outras pessoas que estejam fazendo esse curso avançado sobre o pacote anticrime. Então, lembrando, são 12 parcelas de R$ 97 ou à vista, 997. Isso dá R$ 3,20 por dia. Não tem nenhum curso no mercado feito para advogado, dando teses práticas para vocês nos seus escritórios, tá?
com todos os temas do pacote anticrime, todas as alterações no CPP, todas as alterações no Código Penal, todas na Lei de Execução Penal e todas as alterações nas leis penais extravagantes. Eu não deixei nenhuma alteração de fora, nem nas nossas aulas, nem no nosso e-book. Como que você vai comprar? Você vai comprar pelo link que está aqui disponível no nosso perfil. Vai lá no perfil do Criminal na Prática e lá tem um link disponível, tá? Esse link disponível para você poder fazer a compra do nosso curso, beleza? Ou basta você entrar lá no criminalnapratica.com.br/pacote anticrime. criminalnapratica.com.br/pacote anticrime. Esse link está lá no nosso perfil. Você tem que fazer a tua matrícula agora. Bom, agora rapidamente, antes da nossa live estourar, eu vou responder algumas perguntas que foram impossíveis ser respondidas, que o pessoal deixou lá para cima. Só um minuto que eu estou rolando a tela para responder as dúvidas. Aliás, né, vamos privilegiar quem está aqui? Vamos lá, vou pedir para vocês fazerem as dúvidas agora. Se você tem alguma dúvida, pergunta aí agora, que eu vou responder a sua dúvida. A gente disponibiliza peça no curso do pacote anticrime? Sim. Só que eu sou realista, eu não vou te dar nenhum modelinho de livro, eu não vou te dar nenhum modelo que não seja os reais modelos que eu utilizei no meu escritório, tá? Então eu vou disponibilizar essas peças gradativamente. Conforme eu for tendo peças novas relacionadas ao pacote anticrime no meu escritório, toda peça nova que eu citar algo do pacote anticrime, eu coloco lá disponível para quem adquiriu o curso, tá? Então, inicialmente você vai entrar lá e vai ver que não tem muitas peças, tem cerca de 8, 10 peças, e assim que eu for fazendo peças novas, como essa, por exemplo, do Covid, essa peça do Covid, eu vi muita gente me pedindo, professor, me disponibiliza essa peça de prisão domiciliar, me disponibiliza esse pedido de prestação de informações no HC, isso está disponível lá para quem adquirir o curso do pacote anticrime. As aulas são gravadas, você tem as aulas do pacote anticrime disponível para você assistir durante um período de 2 anos. Você tem essas aulas disponíveis durante 2 anos. Quanto tempo tem cada aula? Me perguntaram aí. Varia, tá? A gente tem aula de 40 minutos, 45 minutos, aula de 30 minutos. O importante você saber não é o tempo da aula. É sim importante você saber que eu falo de todos os temas. Pode procurar no mercado, não tem nenhum curso prático sobre o pacote anticrime que fala de todas, exatamente todas as alterações, tá? Alguma pergunta mais sobre o nosso curso? Faz um sorteio para quem está online. Infelizmente, a gente não se preparou para isso, não tem essa disponibilidade aqui, tá? Como conseguir relatório de saúde do preso quando o presídio se nega a dar? Pode requerer para o juiz? Pode sim, deve requerer para o juiz. Ó, se você subir um pouco, o Rodrigo, pelo Desenhando Direito, colocou aí o link para vocês, para você fazer a sua inscrição. Professor, o curso já está todo gravado ou vai ser gravado gradativamente? Meu amigo, o curso já está todo gravado, todo disponível para vocês, tá? Ele só é disponibilizado gradativamente. Inclusive falando, você tem uma garantia, tá? A garantia que o Código de Defesa do Consumidor prevê é de 7 dias. Eu confio tanto no meu material, eu confio tanto no nosso curso, eu sei tanto que você gosta, que eu dupliquei essa garantia. Você, ao comprar o curso do pacote anticrime, tem 14 dias de garantia. E aí os módulos já estão todos gravados, mas eu disponibilizo o módulo e o e-book daquele módulo, lembrando que são 5, tá? A cada semana. Até porque você não vai conseguir assistir todos de uma vez, são várias aulas. Então, na primeira semana você recebe o primeiro módulo e o e-book desse primeiro módulo. Na segunda semana, você recebe o segundo módulo e o e-book desse segundo módulo. E assim, gradativamente, tá? As perguntas sobre o curso, como fazer, você pode me mandar pelo e-mail, que você vai ter acesso. Se você for um dos 147 primeiros a adquirir, cuidado que está acabando, tá? Mas se você for um dos 147 primeiros, você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp que eu participo, com acesso particular ao meu telefone, tá? Preso com bronquite se enquadra? Sim, quem tem problema respiratório está no grupo de risco do coronavírus. Mesmo que tenha sido crime praticado com violência ou grave ameaça,
Usa o exemplo do João de Deus, que foi solto por crimes de estupro. Pega a decisão e usa, tá? Pode ser parcelado por boleto? Acho que pode. Rodrigo, me ajuda aí, responde essa pergunta para mim. Acho que pode sim, pode ser parcelado no cartão e no boleto também. Qual o valor do curso? 12 parcelas de R$ 97,00. Se você quiser pagar à vista, eu vou te dar um desconto e vai sair por R$ 997. 12 parcelas de R$ 97,00. O curso tem 5 módulos. Eu trato de todas as alterações práticas. Eu vou te fornecer um e-book com mais de 250 páginas, também com todas as alterações. E eu vou te dar 4 bônus, beleza? O link está lá em cima, é só você subir. E o link também está no nosso perfil. É só você vir aqui na hora que acabar a live, no perfil do Criminal na Prática, que o link está lá disponível para vocês. Quantas aulas tem cada módulo? Varia de módulo para módulo, tá? Como eu te falei, não importa você saber quantas horas nem quantos módulos eu tenho aqui, o que importa é você saber que eu trato de todas as alterações. Pode confiar no curso, eu vou falar de tudo. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, acesso às petições do meu escritório, conforme eu for fazendo, relacionadas ao pacote anticrime. Mas varia ali, eu tenho em média de 6 a 8 aulas por módulo. Tem um módulo que é um pouco maior, acho que ele tem 9 ou 10 aulas, beleza? Tem temas que eu tive que dar várias aulas, por exemplo, só sobre juiz de garantias são 3 aulas. Só sobre o acordo de não persecução penal, 3 aulas também. Só lembrando, ó, parcelado no boleto não dá. Parcelado é só no cartão, tá, gente? O curso fica disponível até que data? A partir do momento que você comprar, o curso fica disponível para você assistir durante 2 anos, tá? Professor, é segredo de justiça essa decisão do João de Deus? É, mas ela está divulgada em vários sites, então você pode usar as notícias, tá? Como faz para pagar à vista? Para pagar à vista, você pode pagar ou no cartão ou no boleto bancário, está lá disponível, é só você entrar. Preso com progressão de regime para junho de 2020, consigo antecipar? Sim, ele determina lá, saída antecipada. Essa peça de hoje está disponível lá no grupo? Tá, vou mandar para vocês, vai estar disponível. Ficará salva a live fica disponível por 24 horas, somente por 24 horas. As peças do Dr. Rodrigo vão estar disponíveis no seu curso, vai estar disponível o bônus do Rodrigo e as peças relacionadas ao pacote anticrime, o Rodrigo também está colocando lá disponível para vocês, beleza? A gente está acabando, eu acho que eu tenho aqui mais 2 minutos de live. Olha aqui o Fábio Guilherme, Dr. Fábio Guilherme falou lá, ó, que o curso é fantástico, fala por experiência própria. Tem alunos meus aqui do curso avançado sobre o pacote anticrime nessa live, eles podem falar para vocês qual foi a experiência deles. Alguém perguntou aqui, é possível requerer a progressão de medida socioeducativa de internação para liberdade assistida? Sim, é possível, tá? Você tem isso também lá na recomendação 62 do CNJ, falando também sobre os menores. E o Rodrigo está falando que liberou para vocês, está disponível no curso a peça que ele falou ontem. Até que data que fica disponível para comprar? Você pode fazer a compra do pacote anticrime até domingo à noite, né, Rodrigo? Me lembra aí, é até domingo à noite que está disponível para compra, né? Depois do pagamento, a liberação do curso é imediato? O Tony está perguntando, é imediato, só que eu libero para você gradativamente. O primeiro módulo na primeira semana, o segundo módulo na segunda semana, e assim gradativamente. Mas eu te garanto, Tony, você não vai dar conta de consumir o curso inteiro numa semana. O curso é bastante extenso, tem muito material, as aulas são muito pesadas, os alunos me relatam que às vezes tem que ver a aula 2, 3 vezes para conseguir absorver tudo que eu trato. Comprei o curso assim que abriu, mas não fui adicionado ao Zap. Quem falou isso aqui foi a Manu. Manu, deixa eu te falar, o grupo de WhatsApp ele vai ser criado, tá? Assim que acabarem as inscrições, no domingo. Então, segunda-feira, todo mundo vai estar no grupo de WhatsApp. Aguenta a mão aí, beleza? A prisão domiciliar vale só para quem está no semiaberto? Não, a prisão domiciliar pelo Covid vale inclusive para quem está em regime fechado. Ó, o Rodrigo está falando, sexta-feira agora já se encerra as inscrições. Então corre fazer a sua inscrição. Sexta já acaba, beleza? Gente, agradecendo todos vocês, lembrando do valor, 12 vezes de 97, é menos de R$ 3,23. As inscrições se acabam na sexta-feira. O link para inscrição tá lá no nosso perfil, tá lá na bio do perfil. Então corre no perfil do Criminal na Prática, faz agora a sua inscrição para não ficar de fora do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp vai liberar na segunda-feira. Eu espero vocês. Um grande abraço. Avante a defesa. Até mais!